galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac. Agora vamos dar continuidade à resolução da nossa lista de Fortran, a questão 4. Ela diz assim: os comprimentos do lado A e B do triângulo retângulo mostrado na figura abaixo são dados por essa equação, né, em que A e B são os catetos do triângulo retângulo, C a hipotenusa, θ é esse ângulo aqui. Tá? Então A vai ser igual a C cosseno θ, B igual a C seno θ. Ele pede: o seguinte programa pretende calcular os comprimentos dos lados A e B, dado um ângulo θ e a hipotenusa C. Este programa irá executar? É a primeira pergunta. Ele irá produzir o resultado correto? Por quê ou por que não? Bom, está aqui o programa, né? Ele é um programa que declara 4 variáveis, A, B e C, θ como real. Pede para o usuário digitar o comprimento da hipotenusa e ler o valor de C. Depois ele lê o ângulo θ em grau. Faz a multiplicação aqui, né? C vezes cosseno θ, B C vezes seno θ, e dá os comprimentos A e B na tela. Aqui a gente já percebe que tem um problema nessa questão. O programa vai executar corretamente, né? Mas ele não vai produzir o resultado correto, né? Para quem conhece Fortran, sabe que as funções cosseno e seno, elas não recebem o ângulo em graus. Elas recebem o ângulo em radianos. Então você precisa primeiro converter de grau para radiano, ou seja, θ de grau para radiano, antes de colocar como argumento dessas funções e fazer os cálculos. Tá ok? Agora a gente vai ver isso na prática. Bom, abri aqui a questão 4 no Gedit, tá? Coloquei um cabeçalho só nesse programa e alguns comentários. Ele vai declarar as 4 variáveis reais A, B, C e θ. E aqui eu coloquei uma nova variável, π underline, que é o que a gente vai usar para fazer a conversão. Você poderia colocar 3.14, né, aqueles valores para π, mas eu prefiro fazer assim utilizando essa função atan, né, do próprio Fortran. Essa função atan, ela retorna um arco tangente. Ela recebe um argumento real, por isso esse ponto aqui, né? Então, o arco tangente de 1 vai ser π sobre 4, né? Que é o equivalente a 45 graus. E para ter o valor de π, eu multiplico por 4. Né? Faço essa multiplicação por 4. Então, se o arco tangente de 1 é π sobre 4, vezes 4 vai dar o próprio valor de π. Então, eu não preciso digitar aqui o valor de π. Só eu posso utilizar as funções intrínsecas do Fortran. Aqui, de novo, ele recebe o valor da hipotenusa, o valor do θ, e ele faz a conversão, né, de θ para radianos. Ou seja, eu acrescentei mais essa linha aqui para fazer a conversão. Tá? Eu pego o próprio valor de θ que foi digitado pelo usuário, multiplico por π, que a gente já declarou aqui, e divido por 180, transformando para radianos. Aí eu passo esse valor para hipotenusa. Não, eu passo esse valor para a função cosseno, para a função seno e multiplico pela hipotenusa para ter o comprimento dos lados. Aqui vai dar o comprimento do lado A e o comprimento do lado B. Ok? Agora vamos executar esse programa e ver o que acontece. Bom, galera, eu tive uma ideia aqui para testar o nosso programa. É utilizar o trio pitagórico, né? O trio pitagórico é um triângulo, um tipo de triângulo retângulo que é conhecido e que os catetos e a hipotenusa são múltiplos desses 3 números aqui. Os números 3, 4 e 5. Então, se os catetos forem múltiplos desses 2 números aqui, 3 e 4, a gente vai ter uma hipotenusa que é múltiplo desse número 5 aqui. Ok? Então a gente vai se valer disso para testar o nosso programa. Tá? A primeira coisa, a gente vai escolher uma hipotenusa baseada no trio pitagórico. Então essa hipotenusa a gente vai colocar como 5. Então a gente vai ter quais são os comprimentos, se essa hipotenusa é 5,
os catetos devem ser 3 e 4, tá? A depender do ângulo θ aqui. Então a gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai primeiro declarar um ângulo, uma variável que vai receber esse ângulo. Chamá-la de ângulo mesmo, tá? E ela vai ser o arco tangente de 3 sobre 4. Ou seja, vai ser o arco tangente do oposto sobre o adjacente. Isso quer dizer que o oposto dela tem que ser 3 e o ângulo adjacente, o cateto adjacente dela tem que ser 4. Tá? Vou mostrar de novo a figura para a gente ver mais ou menos o que estamos fazendo. Vou exibir aqui a figura, né? Então o que a gente está fazendo é, a gente tem as equações de A e B, a gente definiu a hipotenusa C como 5, tá? Vamos definir também o ângulo θ, que vai ser o arco tangente do oposto sobre adjacente. Aqui no caso, eu troquei, né? O B é o oposto e o adjacente é A. Então a gente está escolhendo o B como 3 e o A como 2. O A como 4. Tá? Então, o cateto oposto vai ser 3 e o cateto adjacente vai ser 4. Tá? E eu vou colocar aqui um right para a gente saber qual é o ângulo. Tá? Ou seja, a gente definiu um valor para a hipotenusa, definiu um valor para o ângulo, né? E a gente está esperando que esses valores 3 e 4 apareçam aqui na hora que a gente rodar o programa. Tá? Tem mais um detalhe que é, a gente tem que fornecer o ângulo em graus para o programa, né? Como ele pede aqui, ó, digite o ângulo θ em graus. Então vamos colocar 180. Vamos colocar o ângulo multiplicado por 180 e dividido por π. Ele vai me dar o valor desse ângulo em graus. Fica lembrando que as funções do Fortran, elas sempre trabalham com radianos. Então aqui ela vai fornecer o ângulo em radianos, a gente transforma para grau. E aí digita C igual a 5 e depois θ igual a esse valor de ângulo aqui. E A e B tem que ser igual a, respectivamente, a 3 e 4. Ok? C, no caso, o A vai ser o comprimento do lado adjacente. Então A tem que ser igual a 4. B vai ser o comprimento do ângulo oposto. Então A tem que ser igual a 3. Tá? Lembrando que o nosso trio pitagórico, vou colocar aqui teste usando trio pitagórico. Tá? 3, 4 e 5. Então no nosso trio pitagórico, o meu lado oposto aqui vai ser 3, o meu adjacente vai ser 4 e a minha hipotenusa vai ser 5. Então vamos testar isso lá aqui no terminal. Só fechar aqui. Bom, está aqui nosso programa. Eu já deixei aberto aqui um terminal. Tá? Lembrando lá que eu fiz o makefile, então para executar a questão basta utilizar o comando make. E o número da questão. No caso, a gente está fazendo a questão 4. Ele exibiu aqui o ângulo, né? É este ângulo que eu tenho que usar, 36,86. A hipotenusa 5, que é a hipotenusa do trio pitagórico. E o ângulo só faço repetir, 36,8698959. Tá? E aí a gente teve que o comprimento do lado adjacente é 4. O comprimento do lado oposto é 3. Ou seja, bateu com o valor do trio pitagórico 3, 4 e 5. Ok? E aí você pode testar e brincar fazendo novos testes para esse programa aí. Por essa aula é só e até a próxima.